Fala galera do nono ano, tudo bem? Vim aqui para trazer a nossa terceira videoaula, que também é a nossa última, se nós encerramos o capítulo, tá bem? E nós falamos aí nas aulas passadas sobre os recursos naturais renováveis. Hoje nós vamos trabalhar como que nós utilizamos de uma forma para esse recurso gerar energia para a gente, né? As fontes de energia renováveis. Como nós utilizamos isso aí para gerar a nossa energia, a energia que permite que você veja esse vídeo agora, ou que eu grave esse vídeo agora? De onde vem essa energia? Como ela funciona? Primeiro, pessoal, a gente já viu que a gente tem lá os combustíveis fósseis, que a gente viu no capítulo passado, que são muito poluentes, muito eficientes, mas muito poluentes. Só que existem alguns combustíveis, algumas fontes de energia que elas são renováveis, que elas poluem menos, mas poluem. Todas essas fontes que nós vamos ver a partir de agora, elas poluem menos do que os combustíveis fósseis, mas mesmo assim elas promovem algum impacto ambiental. E nós vamos começar, esqueci de dizer, nós estamos agora na página 46, tá bom? Abra o seu livro na página 46. E nós vamos começar pelas hidrelétricas. As hidrelétricas, que é a fonte de energia renovável mais utilizada aqui no nosso país. Beleza? Quais são os benefícios e os malefícios ou os pontos negativos relacionados às hidrelétricas? Primeiro, a hidrelétrica, pensando de uma forma positiva, ela tem uma durabilidade enorme. Então, desde que se faça uma correta manutenção de uma hidrelétrica, você vai ter essa hidrelétrica funcionando aí por um tempo indeterminado, né? Então, você não precisa de descartar uma hidrelétrica para refazer outra. Não, você pode fazer uma manutenção periódica e ela vai durar aí para sempre praticamente, tá joia? Isso é um ponto super positivo dessa energia. E se você tem água suficiente, a hidrelétrica ainda, como uma forma positiva, ela consegue gerar muita energia. Então, muitas cidades, muitos estados, alguns países sustentam a sua fonte de energia confiando exclusivamente nas hidrelétricas. Agora, qual que é o ponto negativo da hidrelétrica? Apesar dela ser conhecida como uma fonte de energia limpa, ou seja, ela não gera poluentes para a atmosfera, você não solta aquela fumaça, você não queima nada que vai poluir a atmosfera, mas aí tem um impacto ambiental de uma outra forma. Quando você vai construir uma hidrelétrica, você precisa de alagar uma grande área para fazer a barragem, porque afinal de contas, você precisa que aquela água se acumule para que a comporta da hidrelétrica seja aberta, para que essa água gire uma turbina e transforme aquela força de girar da turbina, a força mecânica, em força elétrica, depois que vai lá para o nosso gerador. Então a grande questão é que quando você alaga uma grande área, você vai prejudicar tanto a fauna regional quanto a flora, animais e vegetação. Em algumas áreas, saem também no prejuízo comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas. Então você tem ali um grande impacto sim por esse alagamento. É o principal ponto negativo das hidrelétricas. Beleza? Seguindo a ordem do seu livro, partindo agora para a energia solar. Quais são os benefícios e os malefícios da energia solar? Primeiro, a energia solar precisa de painéis, né? E esses painéis, eles são muito caros. Então aí a gente já tem um ponto negativo, né? Para você colocar um sistema de painéis de aquecimento de uma casa já não é tão barato assim. Imagina colocar sua fonte de energia de uma cidade, de um estado ou sequer de um país baseada nesse tipo de energia. Fica muito caro, né? Qualquer país que consegue isso. Então isso é um ponto super negativo. O outro ponto negativo é que a energia solar, obviamente, precisa do sol para que ela seja gerada. Então, dependendo do lugar que você mora, no lugar que se pretende gerar energia, o sol não aparece em todas as épocas do ano. Então, você fica dependente da frequência e da intensidade dos raios solares. Agora, nós temos também pontos positivos. A energia solar,
ela não solta nenhum tipo de poluente para a atmosfera. Então isso é super bacana. Quando a gente fala de poluição relacionada à energia solar, eu sei que você pode fazer assim, mas isso nem é poluição, mas cientificamente se considera que aquelas placas solares, elas causam uma poluição visual no meio ambiente, modificando ali visualmente aquela região. Então, a gente percebe que é um tipo de poluição que ela não é tão degradante, principalmente quando comparado com as energias geradas pelos combustíveis fósseis, beleza? Só recordando, isso é do capítulo passado, mas os combustíveis fósseis são petróleo, gás natural e carvão mineral, beleza? Essa é a nossa segunda fonte de energia renovável. Nós temos também a fonte de energia eólica, que é uma outra fonte renovável. Eólica vem dos ventos, né? Então, para se gerar, inclusive tem até uma foto, uma imagem aí no seu livro, na página 48, dá uma olhadinha aí, é um pedacinho de um campo eólico. Quais são as vantagens e as desvantagens de uma energia eólica? Primeiro, o local que você vai colocar um campo eólico não pode ser qualquer um, porque você tem que ter alguns elementos centrais. O local ele precisa ser plano. Por quê? Porque se você coloca em um local que tem um monte de ondulação, que tem árvores, que tem um monte de coisa que vai travar a velocidade do vento, o vento não vai ter força suficiente para girar a turbina, beleza? Então o local tem que ser limpo e plano, assim como está na sua figura aí da página 48. Uma outra coisa importante, se ele estiver próximo ao litoral, isso vai ser melhor, vai ser benéfico, porque próximo ao litoral a gente tem vento constantes e fortes. Grava isso. Para se gerar energia eólica, nós precisamos de ter 3 elementos: locais planos, com ventos fortes e com ventos constantes. E aí se gera energia, beleza? Uma outra fonte de energia importante, mas que ainda está em desenvolvimento, é a tal da maré motriz. Se a gente está falando de maré, obviamente que a fonte de energia ela vem do mar. E aí, a diferença entre a maré alta e a maré baixa é que fazem uma turbina girar para que a energia seja gerada. Mas aí a gente tem um ponto: não é qualquer local do mar ou qualquer mar que nós podemos ter a maré motriz. Para se conseguir gerar energia, para gerar energia e ser financeiramente compensatório, a gente tem que ter uma diferença mínima de 7 metros em relação à maré mais baixa e à maré mais alta. Se a diferença não der 7 metros, não compensa implantar o sistema de maré motriz nessas regiões. Essas são as principais, mas nós temos outras como a geotérmica, a biomassa, que você vai dar uma lidinha aí no seu livro e vai conseguir acompanhar, tá muito bem explicado. Tá joia, pessoal? Esse então foi aí foi a nossa última aula relacionada aos recursos renováveis. E nós terminamos falando sobre as energias renováveis. Último dever de casa da nossa videoaula, faça por favor o exercício 1 e 2 que estão na página 52 e 53. O exercício 1, pessoal, da página 52, dê assim uma atenção muito grande a ele, porque ele é muito importante para que você consiga absorver de fato totalmente esse conhecimento. Tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha dúvida, mas se surgir alguma dúvida aí, guarde essa dúvida, escreva. Quando a gente for se encontrar de novo aqui na escola, a gente conversa e retira toda e qualquer dúvida que você tiver ou qualquer comentário que você quiser acrescentar, tá bem? Cuide-se aí, evitem aglomeração, cuide da sua saúde, forte abraço e até a volta. Valeu, fui, valeu!